vamos começar aqui mais uma edição da Banheira do Gugu. Tá, vamos lá. A gente vai aqui falar um pouquinho sobre a obra, a vida do Shotaro Shinomori e de todos ali que ajudaram a compor e a crescer e criar a figura do mito que ele se tornou e que mesmo após a sua morte, ele ainda continua sendo lembrado e vai ser lembrado por várias gerações. Lendário, né? É um cara que, pô, 50 anos depois dele ter iniciado as obras dele, é um cara aí que é lembrado até hoje. É um cara que o trabalho dele ecoa aí até hoje no tempo, né? E eu tenho certeza que durará décadas mais aí as franquias que ele criou. O Ishinomori, né, cara? Ele é uma figura lendária. Para quem não sabe, vamos introduzir aqui o cara para quem não conhece, para quem tá chegando de gaiato. O Ishinomori foi aí um lendário mangaka, um lendário desenhista de mangá, criador de conceito, criador de tudo, que foi responsável, cara, por criar nada mais nada menos que os Kamen Riders, cara. A franquia Kamen Rider, que também foi responsável por iniciar os Sentais, que são duas franquias aí que estão aí até hoje, além de vários outros heróis, né? Tipo Kikaider, tipo o Inazuma, tipo o Machine Man é dele, o Patrine. Bicross é dele, Patrine é dele, Robocon, que é uma série bem popular lá no Japão para crianças, é dele. Então ele criou realmente muita coisa aí no âmbito dos tokusatsu da Toei. E, e como que ele começou a carreira dele? É até interessante essa história porque o sonho dele de infância, né, era ser cineasta, era ser diretor de cinema, porque ele sempre gostou de filme, de ficção científica, de livro de ficção científica. Inclusive isso aí se reflete na obra dele, né? Até hoje nos Kamen Riders, no Super Sentai, tem altas doses aí de ficção científica, mesmo após a morte dele, alguns elementos de sci-fi aí continuam. E o que fez ele começar a desenhar? O fator priori, o fator principal que fez ele começar a desenhar. A irmã dele, a irmã mais velha dele, cujo resto ele era muito apegado, ela tinha saúde bem debilitada. E teve uma época que ela ficou acamada, ela não podia sair de casa, então ele aprendeu a desenhar para desenhar o mundo exterior para mostrar para ela. Já que ela não podia sair de casa e tudo mais, ele ia lá, desenhava como as coisas eram lá fora para poder mostrar para ela. E, e a partir daí, essa irmã dele, inclusive, teve uma importância suma aí na carreira dele, que foi uma das pouquíssimas pessoas que apoiaram ele na decisão de seguir como mangaka, de seguir como ilustrador. E podemos agradecer a ela aí pelo nosso Shotaro ter criado tanta coisa aí que a gente gosta. Bicho, já parou pra pensar que se não fosse por ela não teria Kamen Rider? Então, Porra! o Ishinomori ia ser diretor de filme aí no Japão e não ia ter Kamen Rider, cara. É, obrigado, Yamano Shinomori, descansa em paz. Obrigado. Que descanse em paz. Faleceu bem cedo ela, cara, aliás. Faleceu aos 23 anos. Eita, quase na E cidade. tinha problemas respiratórios. E ela acabou falecendo bem cedo. Que isso foi uma força a mais pro Ishinomori prosseguir na carreira dele. Que foi a época que ele se mudou da cidade natal dele, lá em Ishinomaki, na prefeitura de Miyagi, lá no Japão, para Tóquio, né? Mudou-se ele, a irmã dele, uns tempos depois a irmã dele morreu, né? Uhum. E tem até uma história engraçada sobre isso que diz que a irmã dele era muito bonita. É, na pensão que ele morava com ela, todo mundo pagava pau pra ela, É, cara. sim, a irmã dele era muito bonita e até os colegas dele ali na época que ele estagiava ali com o Osamu Tezuka, que também é um lendário mangaka, O deus até os do próprios mangá? colegas dele ali davam em cima dele, cara. Dava em cima dela ali no caso da irmã dele. É, safado demais, Shinomori, viu? Mas infelizmente aí ela acabou falecendo aí
com 23 anos, e isso aí foi uma marca. Isso aí foi uma marca bem forte na vida dele aí, que fez ele se tornar uma pessoa muito, muito ligada aos amigos e tudo mais. Ele sempre teve esse sentimento familiar, segundo a galera que trabalhou com ele. Eu vi que o Vitão colocou aí na tela a foto do Ishinomori com o Osamu Tezuka, lendário Osamu Tezuka aí, rei do mangá, Não, ele é o deus do deus. Ele é mangá. o deus. O Ele é o Shinomori é deus. rei e o Tezuka é o deus. Então, o deus do mangá aí, criador do Astro Boy, que foi o cara que deu a chance pro Ishinomori iniciar aí a carreira dele lá em Tóquio. O... Exatamente. E ele estagiou, no caso, foi assistente do Tezuka logo quando o Astro Boy tava na alta. Sim, na época de Astro Boy. O, Na época o de Astro Boy. cara, ele já chegou, já chegou chegando. Além do cara se discípulo direto do Tezuka, ele pegou a nata do Astro Boy, cara, que Sim, ele é. pegou o auge ali do negócio. E o Tezuka, cara, teve uma importância sumária assim na carreira do Ishinomori, não só por influência, mas também por oportunidades. Porque, bom, vamos introduzir aqui primeiro o Tezuka para quem não conhece. Então, o Osamu Tezuka é simplesmente o cara que criou o Astro Boy, cara. É o cara que criou tudo que se conhece em termos de mangá aí até hoje, cara. Antes dele, mangá era uma coisa, depois dele virou outra coisa. Ele não É, foi o primeiro, mas ele foi o ele não foi o principal que primeiro, mas revolucionou. sim, sim. Ele foi podemos dizer assim que as eras do mangá se dividem em antes Tezuka e E após pós-Tezuka. Tezuka, né? Tanto que até mesmo hoje, após sua morte, o Tezuka tem uma premiação Sim. pela revista da editora Kodan, se eu não me engano, de melhor mangá do ano e melhor essas coisas. Mesmo, sei Então, lá, anos após a morte dele. tem até um museu dele, né, do Tezuka. Sim, pra você ver que o cara não era pouca coisa não. E esse prêmio de mangá do Tezuka aí, o Shotaro Shinomori chegou a ganhar. Vou comentar disso mais pra frente. Lá, quando a gente chegar mais pra frente, ali, mais anos 80, mais lá pra Kamen Rider Black e tudo mais, eu vou comentar sobre um outro mangá dele chamado Hotel, que acabou ganhando esse prêmio aí. Mas vamos voltar às origens. Por que eu digo que o Tezuka foi de suma importância pro Ishinomori? Porque o Tezuka foi o cara que ligou o Ishinomori à Toei. Ô, O louco. Tezuka foi o cara que enviou o Ishinomori à Toei. Porque na época, a Toei queria contratar o Tezuka para fazer ali uma animação que eles estavam planejando, né? A Toei na época trabalhava mais com novela de época, novela de samurai e tudo mais. E eles começaram a fazer, né, a onda de animações e tudo mais. Eles queriam fazer ali um trabalho com o Tezuka, e o Tezuka era sempre muito ocupado e mandou os estagiários no lugar. É tipo empresa hoje em dia. Mandou o Ishinomori e um outro assistente dele, que eu não me recordo o nome, para irem lá no lugar dele, conversar com o presidente da Toei na época, para trabalhar nessa animação. Esse outro assistente aí, ele acabou sendo aceito. Ele acabou sendo aceito como desenhista de animação da Toei. E o Ishinomori foi recusado. Recusaram o Ishinomori porque disseram que ele não tinha o traço ideal para trabalhar em animação. O traço dele era muito quadrado, o traço dele era muito não sei o que, ele não tinha o traço proeminente o suficiente para ser um animador, para trabalhar com animação. Você vê que coisa. Pois é. Aí, no entanto, esse presidente da Toei na época, ele reconheceu a capacidade do Ishinomori, a capacidade criativa do Ishinomori. Ele falou: não, você tem boas ideias. Você não serve para ser desenhista de animação, mas você tem boas ideias. Então, o que o cara se comprometeu a fazer? Comprou ali as ideias de mangás do Ishinomori para transformar em animações. Entendeu? Entendeu onde a gente está chegando? Ah, tô.
Entendeu onde a gente tá chegando? Daí, nesse meio tempo, o Ishinomori já conquistou ali sua independência, digamos, e lançou o Cyborg 009, que foi o primeiro grande sucesso dele. Isso, que o quadrinho lançou em 1964, só que antes de vir a primeira série animada, que eu creio que foi em 69, teve dois filmes também produzidos. Sim, sim. Inclusive, essa série de 69 chegou a ser exibida aqui no Brasil na década de 70 pela TV Tupi. A TV que passou Ultras e Spectreman. Sim, TV Tupi. É, enfim, aí com o Cyborg 009 foi feita essa animação aí dos anos 60 já pela Toei e fez um puta sucesso, tanto o mangá, né, Uhum. quanto a animação fez um sucesso e aí foi só sucesso. Aí emplacou um atrás de outro. E placou um atrás do outro, né? Que depois de Cyborg 009, em 1970 veio o encadernado de volume único de Skullman. Skullman, sim. Skullman que foi uma... Era considerado uma obra transgressora na época, cara. Sim, Porque Skullman é um lance meio pesado ali, é um personagem meio pesado, é uma história meio pesada. Tanto que a ideia de Kamen Rider veio de Skullman. é que nem esse livro aqui que eu tenho na mesa é o Uhum. artbook, né, no character design do Ichigo até o Faisuke de 2003. Sim. E na citação da criação do Ichigo, tô aqui pegando a página, só um minuto, Hum. eles escancaram bem na cara Skullman. Tanto que aqui eles colocam até processo de criação do Skullman se ele fosse um Kamen Rider. A ideia original para Kamen Rider era fazer um anime de Skullman. Só que na época achou-se muito pesado todo o conceito do Skullman para passar para crianças, entendeu? Então, o que que eles. Aí, ó. O Vitão achou ali, ó. O conceito original do Kamen Rider original ainda é como Skullman. Entra outra figura importante aí, nesse meio, que foi o lendário produtor Toru Hirayama. O braço direito do Ishinomori durante tantos anos, aí durante a década de 70, nas maiores criações em termos de live action, em termos de tokusatsu, que a gente conhece. Então voltando, né? Pelo Skullman ter um contexto ali mais pesado, ter um contexto ali muito denso, para crianças, para ser exibido para crianças, eles decidiram remodelar a ideia. E naquela época, o mercado de tokusatsu estava começando a pipocar, né, cara? Já tinha Ultra, Os já tinha, Godzilla. já tinha Godzilla. Então transformaram-se a ideia dessa animação de Skullman para fazer uma série em live action. Lógico, dando ali uma remodelada na ideia central. Foi aí que o Ishinomori e o Toru Hirayama criaram a ideia de um ciborgue, um homem remodelado, um ciborgue gafanhoto remodelado, que seria sequestrado ali por uma organização maligna, transformado em um monstro, mas que ali se rebelaria contra aquela organização maligna, usando os poderes do mal para combater o mal. Foi aí o conceito do nosso primeiro Kamen Rider. Tanto que esse conceito do primeiro Kamen Rider tá presente desde a criação de Cyborg 009. E a partir daí, cara, a parceria do Ishinomori com o Toru Hirayama foi cada vez mais forte. O Ishinomori criava, em termos de desenho, de conceito, de história, e o Toru Hirayama, junto com a Toei, trazia aquilo para o universo live action. Transformava aquilo em tokusatsu. E lógico que a gente sabe, aí ó, os Kamen Riders da Era Show aí no traço do Ishinomori, de Shigo até o Black RX. Então, e a gente sabe, né, que o Kamen Rider Ichigo foi um puta de um sucesso.
no Japão. A série tem ali umas divergências com o mangá. Foi feito um mangá de Kamen Rider também. Existem ali algumas diferenças no mangá. Do mangá pra série, lógico, na série eles atenuam muita coisa. Pra época já é uma série dark. Kamen Rider Ichigo já começa dark. Principalmente o primeiro episódio lá em que ele é sequestrado e sofre a cirurgia lá de remodelação, mas muita coisa foi atenuada do mangá original para a série. Para trazer o público infantil mesmo, porque seria uma série voltada para o público infantil. Para justamente poder fazer isso ficar assistível para pro público infantil. Porque na época, cara, existia a associação de pais e professores, né, que eles davam uma podada no que era feito para crianças e nesses produtos que eram feitos para crianças, né, séries de TV, mangás e tudo mais, inclusive o Gonagai, que a gente vai falar dele daqui a pouco, sofreu bastante com isso porque era outro autor transgressor também. Mas, imagina. Um título do Gonagai. Jack Violento. Jack Violento. Porra. Então, aí após ainda na onda do sucesso do Kamen Rider Ichigo, né? Lógico que ele jamais ia parar. Veio Kamen Rider Ichigo foi em 71. Logo depois aí ele já veio com Kikaider. Ele já veio com o mangá de Kikaider que também foi transformado num live action aí, num tokusatsu que também fez bastante sucesso. E qual que veio o conceito do Kikaider, né? Eu já comentei aqui que o Shotaro Shinomori sempre gostou muito de ficção científica. Aí, ó, uma imagem do Kikaider Reboot de 2014. Recomendo assistir, é um filme muito bom, aliás. Eu comentei que o Shotaro Shinomori ele sempre gostou muito de ficção científica, de literatura em modo geral. E qual que foi o conceito que ele e o Toru Hirayama utilizaram para Kikaider? Pode parecer estranho, mas Pinóquio. Porque o que era o Pinóquio? Era um boneco de madeira que queria ser humano. E o que é o Kikaider? Um androide que quer ser humano. E Kikaider também é outra obra influentíssima aí, cara. Fez sucesso em muitos lugares aí, inclusive nos Estados Unidos. Foi exibido Kikaider na década de 70. Eu até tava falando em off aí com o Vitão antes de começar a transmissão. Que lá no Havaí, né, nos Estados Unidos, tem até o Generation Kikaider. Que é ali uma empresa, uma associação ali que promove eventos de tokusatsu lá nos Estados Unidos, promove lançamentos de materiais de tokusatsu e tudo mais. Tamanho o sucesso de Kikaider pelo mundo, né? Inazuman foi exibido lá, Kamen Rider V3 foi exibido lá, Gorendia foi exibido lá. O Taro era um cara que ele produzia demais, né, cara? Tem até um relato do Toru Hirayama, que uma vez ele chegou no escritório do Shotaro Shinomori, ele tava fazendo ali 2 mangás simultaneamente, ali 2 capítulos de 2 mangás opostos ali simultaneamente. O cara é monstro demais, você é louco. Uma Então, máquina. Um ciborgue. na sequência veio outro sucesso dele também, que foi o Robô Keiji, né? Robot Keiji K. Mas também é aquele conceito de homem-robô, que ali é a história de um policial que ele não confia em robôs e aí um parceiro dele se torna justamente um robô. Daí já dá pra tirar esse apreço que ele tinha por robô, né? Que o Ishinomori tinha por robô. Aí na sequência, né, veio o Kamen Rider V3. Isso Kamen em Rider 1973. Isso já em 73, na virada de 7.2 para 7.3. Só que a ideia do terceiro Rider, o original, não era o V3. Existiu um terceiro Rider em mangá, que é o Kamen Rider Sango, que depois foi feita uma releitura dele lá no Super Hero Taisen GP.
que é um filme lá de 2015, mas que a ideia dele já existia desde a década de 70, que seria um terceiro Rider remodelado pela Shocker. Acabaram não utilizando essa ideia para a série de TV, né, e criaram um Kamen Rider V3, o Buisuri, que apesar de não ter mangá, foi ali supervisionado, teve a história ali, todos os conceitos criados pelo Ishinomori e pelo Toru Hirayama. Tudo na década de 70 que tem Ishinomori, tinha Hirayama também. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui um conceito do V3. Muita gente pensa que assim, quero fazer um herói tipo, já para ali o que é a criatura. Mas não é bem assim. Aqui tem 12 ideias de V3 antes de chegar no protótipo final que foi aceito. Todo o esquema aqui, deixa eu trazer um pouquinho pro lado. Do herói. Ah, tá. E Aí, isso é ó. pra qualquer coisa. Muita gente pensa que, por mais que o cara já seja uma lenda nas criações, pensa que é tudo fácil de criação, mas só que não é. Só fazer uma curiosidade do Black. O Black teve 32 visuais antes de ir para a versão final da TV. Fora do mangá, né? Aí, ó o V3 ali. V3 e o Riderman, né? Exatamente, é o secundário da série. Riderman, que é uma criação do Toru Hirayama. Porque a ideia original pro V3 não era continuar a série do Ichigo, né? Era ser uma outra série desconexa. Mas ali, como o Ichigo acabou fazendo sucesso, eles decidiram ali dar aquele pulinho, né? E unir para já pensar em iniciar uma franquia. E, aliás, Kamen Rider, não sei se tem alguém da velha guarda aí, mas se tiver, Kamen Rider V3 foi interpretado pelo lendário Hiroshi Miyawaki, que é quem? É o eterno chefe Masaki do Inspector. E o Miyawaki ele ainda iria participar de outras duas obras do Ishinomori, que é o Zubat e também Gorendia. Então aí pra quem é aí da velha guarda, fica aí a curiosidade, né? É o Kamen Rider do chefe Masaki. Kamen Rider chefe Masaki. E aí, seguindo aí, cara, em 73, 74 teve Inazuma, né? Que foi aí um outro herói dele. Por que ele criava tanto herói? Por que ele criava tanto herói? Os Kamen Riders. Vamos criar um herói, vamos chamar de Kamen Rider. O Ishinomori, ele era um cara muito irredutível quanto a modificações nas criações dele. Kamen Rider tinha um padrão, tinha que manter aquele padrão. Então, ele preferia criar vários outros heróis desconexos do que ter que alterar o motivo, né, o motif padrão dos Kamen Riders dele. Que inclusive isso já foi motivo de brigas dele com a Toei, que eu vou falar mais lá pra frente quando a gente chegar em Black RX. Minha parte preferida, por sinal. Uma coisa muito interessante. E Nazuma tem alguns easter eggs, né, algumas participações secretas de outros personagens dele. Tem ali umas mençõezinhas ao próprio Cyborg 009. Tem ali umas mençõezinhas ao Kamen Rider. Inclusive, ele dá um preview do próximo Kamen Rider, que era o Kamen Rider X, lá em Inazuma. Que aí virou uma coisa meio padrão dele fazer algumas pequenas referências a outras obras deles em obras dele mesmo. Pequenos easter eggs, né? É o universo compartilhado do Ishinomori. É o Ishinomori Universe, né? É, o Ishinomori Universe. Outra obra dele, cara, que é menos conhecida, isso já bem lá pra frente, é um mangá chamado Gilgamesh, cara. É um mangá chamado Gilgamesh, que o conceito desse mangá, cara, foi reaproveitado aí para vários
para várias novels, para vários outros mangás e tudo mais. Sempre envolvido com a criação de tudo. A franquia Kamen Rider, ele nunca deixou, pelo menos na Era Show ali na primeira metade da Era Show ali, ele nunca deixou de se envolver diretamente em todo o processo criacional da coisa. Isso, todos os designs eram feitos por ele, todos. Sim. Sempre ele criava em termos de conceito e história, e o Toru Hirayama trazia isso pro live action, né? Trazia isso pro Tokusatsu. Uhum. Toru Hirayama também aí é o responsável. Muita gente tira sarro, mas é aí uma série importantíssima pelo Spider-Man, que foi o Spider-Man da Toei, o Spider-Man japonês. É criação não, né? É uma adaptação do Toru Hirayama. Com supervisão do Stan Lee. Com supervisão do próprio Stan Lee e aval da Marvel. Exatamente, porque o Stan Lee, ele queria pegar o conceito de Super Sentai e levar pro ZUA antes de Saban. Battle Fever J, Denziman e Sun Vulcan foram feitos com parceria entre a Toei e a Marvel. Tanto que uma das versões finais de Battle Fever J foi feita por um quadrinista americano. Sim, baseados. Primeiro que Battle Fever J nem era, em teoria, para ser uma equipe, né? Era para ser um personagem só chamado Captain Japan. Que era para ser ali uma contraparte ao Capitão América, né? Uhum. Só que aí eles acharam, pô, isso aí fica muito Capitão América, vamos dar uma alterada nisso aí, e fizeram um esquadrão. Fizeram ali 5 heróis, né? O Battle Japan, o Battle France, o Battle Kenya, o Battle Cossack e a Miss América. Que foram os 5 que, aliás, rendeu o processo. Eita, chegamos na parte boa. Battle Fever J rendeu o processo. O Shotari Shinomori processou a Toei por causa de Battle Fever J. Porque ele alegava que o conceito de Sentai, o conceito de esquadrão colorido de 5 pessoas foi criado por ele, como de fato foi lá com o Gorendia e com o Jaka. Que também tem mangá, os dois têm mangá, Gorendia e Jaka. Isso. Esse aqui é o. Tem um delay, né? Mas esse aqui Sim. é o Gorendia de 75. Que também é uma série bem longa, diga-se de passagem, tal qual o primeiro Kamen Rider. Exatamente. É o Sentai mais longo, na verdade, né? Sim, sim. E Aí. temos Jaka Dengekitai de 77. Isso. Aí 78 quebrou, que veio Spider-Man. Os dois, aliás, possuem mangás. Sim. Tanto Gorendia quanto Jaka possuem mangás pelo Shinomori. Aí quebrou, aí 78 veio o Homem-Aranha japonês, né, Spider-Man. Que aí sim, em 79, que veio Battle Fever J, que é onde veio o processo. Com o conceito de robô gigante. Ah, sim, no Spider-Man, verdade. Que veio do Leopardon lá do Spider-Man. Que a galera tira sarro, é tosco, o Spider-Man é tosco, não sei o que, mas muita coisa, em termos estéticos de produção Tokusatsu, que a gente conhece de década de 70 e de década de 80, originou-se ali no Spider-Man. A ideia de robô gigante ali, algumas formas de edição, algumas formas de quadro e tudo mais. Iniciou-se ali com o Supaira. O próprio conceito de um robô gigante, né, que foi a principal característica que deu o acrônimo Super para os Sentais, né, passou a ser Super Sentai por causa do robô gigante, foi por causa do Leopardon, da popularidade ali da ideia de um robô gigante. Inclusive, curiosidade, Battle Fever J faz parte do multiverso Marvel, segundo o próprio site da Marvel. Exatamente. Por que o Toru Hirayama tinha essa importância criativa para as séries live action? Em termos de produção, em termos de criação, porque o Ishinomori ele não tinha tempo. Ele fazia muito mangá, inclusive um dos sonhos dele era dirigir uma série Kamen Rider. Só que nunca deixaram. Por quê? Porque isso atrasaria o andamento dos compromissos dele lá com
com a Shonen Sunday lá, que era a revista de mangá, que ele fazia os mangás dele lá. E aí, para não prejudicar o andamento dos mangás dele, da criação de mangás dele, não deixavam ele dirigir séries Kamen Riders. Aí, e aí ele acabou dirigindo só algumas cenas ali de lutas, de monstros, alguns episódios ali, mas ele nunca chegou de fato a dirigir uma série inteira. Sempre foi o grande sonho dele, né? Ser cineasta. E infelizmente não rolou, porque ele era um cara realmente muito atarefado. Então o Toru Hirayama, ele tinha essa função de ser os olhos e os braços do Shotaro Shinomori no âmbito dos live action, no âmbito das séries de Tokusatsu. Tanto que muita coisa o Shotaro Shinomori pegava e jogava pra ele. Falava, cara, eu não tenho tempo de resolver isso aí, resolve pra mim. Tanto que em Kamen Rider Stronger, que é o Kamen Rider de 7.5, a personagem Tuckler, né, a Yuriko, a Tuckler foi uma criação 100% do Toru Hirayama. Deixa eu pegar aqui o personagem. Pega aí. É até uma história engraçada de onde surgiu a ideia de fazer a Tuckler, né? Muitas meninas na época começaram a escrever cartas lá pro Ishinomori, pro Toru Hirayama, pra Toei, enfim, pra produção da série, falando que elas queriam uma personagem feminina que representasse as meninas que elas pudessem ser enquanto elas brincassem de Kamen Rider na escola com os meninos. Então foi feito a Tackler, né? Uhum. Que é uma criação aí 100% do Toru Hirayama. O Shinomori não tinha tempo para desenvolver essa personagem aí, então o Toru Hirayama desenvolveu a Tucker. Que, aliás, ó, uma curiosidade triste e mórbida. A atriz que fez a Tucker, a Kyoko Okada, também lá em 1986, anos depois, 10 anos depois, 9, 10 anos depois da participação dela em Stronger, a atriz também morreu devido a uma crise de asma. Morreu jovem também, aos 27 anos, a atriz que fez a Tackler. E, aliás, foi o mesmo ano que morreu o ator que fez o Riderman, 86. Que é o Rider secundário de V3 de 73. Sim, Rider secundário, também outra criação do Toru Hirayama. Que, aliás, a Tecla e o Riderman são personagens bem parecidos, né? Uhum. A origem dos dois são bem parecidos. Após X, né, teve o Amazon, que, cara, é um Kamen Rider sensacional, o Amazon, cara. Eu adoro o Amazon. Kamen Rider brasileiro. Cara, o Amazon é show de bola. A série é sensacional, assistam. Quem aí nunca assistiu um Kamen Rider da Era Show, assiste a Amazon, por favor. Por favor, assistam. Cara, é sensacional. E foi o primeiro Kamen Rider a fugir do padrão pré-estabelecido de Kamen Rider, né? Porque ele já tinha um visual meio diferentão. Se você puder mostrar aí o concept do Amazon depois. O concept de Amazon, né? Que ele já era um personagem visualmente distinto dos anteriores, né? Do Ichigo, do Nigel, do V3 e do X. Ele já teve uma série menorzinha e alguns outros padrões de Kamen Rider ele não tinha. Ele só usa o Rider Kick uma vez na série, em um episódio da série. Aí, ó, os concepts do Amazon. Ele é um Kamen Rider que ele luta dando dentada e unhada nos monstros. Ele arranca pedaço dos monstros. É bem gore. Kamen Rider da Amazônia, que é quase um Tarzan. É uma série curtinha, galera. Assistam se vocês tiverem a oportunidade aí, porque é realmente uma série bem legal. É realmente uma série que foi a primeira série que fugiu um pouquinho dos padrões pré-estabelecidos antigamente. Pré-estabelecidos nas primeiras séries. Aí depois de Amazon veio Stronger, que a gente já comentou, né? Uhum. Que foi a última série antes do hiato. E a série em que todos os Riders anteriores voltaram em suas formas civis. Porque em 75 pós-Stronger começa Gorenja.
Começa o Himitsu Sentai Goranger. Então aí os Kamen Riders dão uma pausa até Sky Rider posteriormente. E entra Goranger, que a gente também já comentou que foi o primeiro Sentai, né? Isso. Que também ali já tinha um conceito de ciborgue. Aí a galera pergunta, por que Sentai, por que Ranger solta faísca? O conceito de Goranger eram de 5 ciborgues também. A gente volta naquela coisa do Ishinomori de serem 5 ciborgues. Por isso que eles soltam ali o foguinho, a faísca, a fumacinha. Aí ficou chato. E foi uma coisa que foi ficando, né? Virou uma característica estética e foi ficando. Goranger e Jaka eram ciborgues, né? Que ali vem a paixão ali do Ishinomori por ciborgues. Tanto que o Jaka, eles deixam muito explícito que é cyborg. Até a transformação, eles entram no bagulho ali, parece um caixão ali, e vem a roupa ali por telecinese lá, por injeção lá. A musiquinha, né? Os 5 ciborgues. Também, tá na cara. Então, um dos alunos aí, ainda nessa onda de mangakas famosos terem assistentes, né? Terem estagiários, entre aspas. Um dos estagiários mais proeminentes do Ishinomori foi o lendário Go Nagai. Isso. Que assim, Go Nagai tava lá suavão. O primeiro encontro do Go Nagai com o Shotaro Ishinomori foi lá em 1965. E o Go Nagai, ele foi assistente direto do Ishinomori, foi discípulo do Ishinomori, justamente quando ele estava fazendo o Cyborg 009. Sim. Tal qual o Ishinomori foi discípulo do Tezuka na época de Astro Boy. Exatamente. Ambos os discípulos pegaram os auges de seus mestres ali. Exato. E logo no debut do Ishinomori, porque a primeira coisa que o Ishinomori fez foi Cyborg 009. Sim, a primeira coisa de relevância, tirando alguns quadrinhos ali para publicações esporádicas, foi Cyborg 009, o primeiro mangá mesmo. Que durou, que se não me engano, a última edição, que foi o volume 38, só foi lançar em 1988. Sim. De tanto hiato que essa obra entrava por causa das outras obras que o Ishinomori fazia em paralelo. Sim, porque ele realmente fazia muita coisa, né, o Ishinomori. O cara é um ciborgue, bicho. E o Go Nagai, pra quem não sabe aí, é o criador do Devilman. Devilman, Geta Robô, Mazindia. O Matheus Felipe comentou ali, no próprio mangá, se não me engano, a ideia é que o Kamen Rider surge com uma cirurgia, incluindo uma série de tecnologias no corpo. Sim, Matheus, a gente comentou isso mais cedo. O conceito da maioria dos Kamen Riders da era Showa, né? Uhum. Que são os Kamen Riders da década de 70 e 80, eles são homens remodelados, né? Eles são Kaizou Ningens, ou seja, humanos remodelados, são ciborgues, né? Tirando o Amazon ali. Amazon é um caso sério. Tirando o Amazon ali, que é um mutante, e tirando o Black também, que é um mutante, os demais são todos Kaizou Ningens, né? Ciborgues. Uhum. E você vê que desde 64, o Ishinomori sempre bate na tecla de que, mesmo os caras diferentes, eles também são humanos. Não, é tudo humano. Sim. Eles não podem perder a humanidade. Desde 64 ele bate nessa tecla. Inclusive, abre um concept de um Kamen Rider da Era Showa. E repara, a maioria dos Kamen Riders da Era Showa, eles possuem alguns tracinhos aqui embaixo do olho. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Eles possuem alguns tracinhos aqui embaixo do olho, que além de servir para o dublê enxergar, na questão do tokusatsu ali, do live action, simbolizam lágrimas, né? Uhum. Simbolizam lágrimas, segundo o próprio Shinomori. E por que essas lágrimas? Porque um dos conceitos motrizes de Kamen Rider é o Kamen Rider sofrer por ter perdido sua humanidade.
Então aquelas lágrimas representam o sofrimento dele de ter perdido a humanidade, de ter se transformado ali em um Kaizen Ningen, né? Um homem remodelado. Justamente ainda mantendo aquele clima sombrio, aquele clima melancólico, né? Aquele clima melancólico, aquele clima triste que já vinha desde Skullman, né? Mas na era Showa, o Kamen Rider eram heróis que lidavam muito ali com o sentimento de tristeza, né? Com o sentimento de perca ali, de humanidade, por eles terem que enfrentar um semelhante. Porque em suas origens, os Kamen Rider Showa são monstros, né? Eles são sequestrados ali por alguma organização do mal e são transformados em Kamen Rider graças a essa organização do mal. Fica até a recomendação do filme Kamen Rider The First 2005. The First e The Next, dois putas filmes. 2005 e Pra, 2007. pra quem não assistiu, Kamen Rider The First, ele é um reboot do primeiro Kamen Rider, né? Do Kamen Rider Isso. Ichigo. Sensacional, assistam. Se você tá com preguiça de assistir Kamen Rider Ichigo, uma série muito Antiga, muito longa. longa, muito antiga, porque rola esse preconceito, né? Rola. Tem galera que não curte muito série mais antiga, então não tem saco pra assistir. Assistam Kamen Rider The First, que vocês sacam todo o padrão estético, o padrão criacional dos Kamen Riders da Era Showa. Assistam Kamen Rider The Next também, né? O The First é o reboot do primeiro, né? Do Ichigo, e o The Next ali é um reboot da história do V3. O conceito original dos Kamen Riders eram guerreiros da tristeza. Eram guerreiros ali que abdicavam das suas humanidades em prol de combater a organização do mal que roubou sua humanidade. Entendeu? Isso aí, lógico, se perdeu com o tempo. Hoje em dia não tem mais isso, né? Até o termo Kaizen Nin entrou em desuso, né? Porque os Kamen Riders Heisei não são mais ciborgues, né? Não são mais homens remodelados. O único que receio, assim, que pega muito essa pegada é o atual, que é o Build. Que tem negócio de Né? transformação humana ali. Ele começou ali, mas os demais ou é algum artefato tecnológico, né? Isso. Ou algum artefato místico ali que os transforma em Kamen Rider. Diferente da Era Showa, que ali ele sofria uma transformação corporal mesmo, né? Isso é algo mais, entre aspas, orgânico. Algo mais Orgânico. natural. Eu acho que o mais perto disso que a gente tem é o Kamen Rider Gills, né? De Kamen Rider Agito. Isso. Que ele ali, ele é todo monstrão, ele vira um monstro e sofre por ser o que é, né? Uhum. É bem show esse sentimento de sofrer por ser um Kamen Rider e tudo mais. E o Gonagai, né? Você pode perceber que ele. Até em Devilman, cara, tem muitas. Como que eu posso dizer? Tem muita. Não digo referência, influência de até mesmo de Skullman, cara. No sentido de Devilman ser um lance mais obscuro ali, ser um Isso. lance mais pesado. E bem pesado. Porra. Inclusive o Gonagai ele teve problema com justamente com essa associação de pais e professores lá, que boicotaram várias obras dele lá. Os mangás do cara tinha conotação sexual, tinha violência explícita. Uhum. Ele não tinha pudor nenhum. O que ele queria Não, fazer, ele tinha. fazia. Ele fazia e aí eu acho que ele foi justamente tão reconhecido assim, justamente por essa transgressão dele, justamente por essa ousadia dele, né? Sim, sim. Você pega Devilman até aquele anime lá da década de 70, não sei se vocês já chegaram a assistir aí. Geralmente a galera assistiu mais o que tem na Netflix, né? O Cry Baby. Que seguiu também totalmente a obra do cara. Seguiu ali fiel. Se você pegar. É até mais fiel que o anime da década de 70, que também foi bem atenuado, né? Pra poder ser lançado. Aliás, ainda nessa relação mestre-discípulo, né? Tem na Netflix o Cyborg 009 versus Devilman. Isso. Eu assisti. Então assistiu, ele pode falar mais. Assim, é um bom filme de sessão da tarde, pá, mas tudo bem. Assim, eles quiseram fazer. Anunciaram um projeto, acho que em 2015, 2016, por aí, que eles queriam fazer um anime de Cyborg 009
em prol dos 50 anos da série, né? Da primeira leva animada. Sim. Até então top. Interessante. Só que aí o Go Nagai falou, não, interessante. Eu quero também fazer o bagulho. E aí ele sugeriu que que colocasse Devilman na obra de Cyborg 009, como um universo compartilhado. Uhum. Só que assim, foi uma ideia assim do discípulo homenagear o mestre dele, Sim, sim. que não funcionou Vai. muito bem. Mas, Não, tudo a bem. intenção é boa, né? A intenção foi boa, é importante a intenção, né? Que foi aí, foram 3 episódios, né? Um de 24, um de 26 e um de 38 minutos. É um filme de 1 hora e meia, digamos assim, vai. Uhum. E lá o filme ele conta assim, não interfere em nada da história, nem a original de Cyborg, nem a original de Devilman. No caso, só Uhum. acrescenta. No caso do Devilman vs Cyborg 009, é o seguinte, quando os ciborgues lá, eles enfrentam os ciborgues mitos, né, que é o baseado no Olimpo, né, que tem o Apollo, tem a Helena, Uhum. tem o Caceta 4, que é onde esse universo compartilhado acontece. Sim, sim. Só que assim, acabou o filme, acabou os episódios, universo, vida que segue pros dois lados. É só um negocinho pra homenagear, não é algo que muda drasticamente a obra de Shinomori e nem a do próprio Go Nagai. Foi literalmente e realmente uma coisa pra homenagear o mestre. Tá, mas serve como uma boa homenagem? Eu não sei, eu não assisti. Cara, assim, se eu fosse mestre do Go Nagai, eu ficaria feliz assim pela consideração, porque como história é muito fraca. Você acha que o Ishinomori ficaria puto? Porque o Ishinomori ele costumava ficar Eu não puto quando acho que ele ficaria mexeu puto. nas obras dele, né? Eu acho que ele não ficaria puto. Mas que se ele tivesse vivo e tivesse trabalhando junto, seria totalmente diferente. Seria totalmente diferente. Sim, sim. Cara, inclusive se o Ishinomori tivesse vivo, Kamen Rider, os Heisei seriam bem diferentes do que são, né? Seriam. Acho que hoje, né, como não é, não é tão assim complicado como na época dele, acho que hoje ele conseguiria fazer Kamen Rider do jeito que ele queria. Uhum. Hoje, assim, o E a pudor é gente mais vai leve. chegar, a gente ainda vai chegar no Kamen Rider mais próximo do conceito dele. E Gorendia, né, voltando ali à cronologia do Ishinomori, teve Gorendia, Kamen Rider parou, estopou. Gorendia, Jack, aí Spider-Man, a partir de Spider-Man, a Toei quis dar um outro direcionamento para a ideia de heróis dela, que não agradava tanto assim o Ishinomori. Porque o Ishinomori, todo mundo que trabalhou com ele fala que o cara era genial, mas o que ele tinha de genial, ele tinha de genioso. Ele era um cara muito difícil de se lidar. Então ele não se agradou do novo formato de que a Toei queria para heróis e continuou fazendo ali fora de franquia os Other Heroes dele, né? Que são ali os heróis sem franquia. Que aí teve o quê? Teve Akumizer 3, teve Zubat, que é o Kaiketsu Zubat. Teve até uma série de 79, se eu não me engano, que se chama Ginga Taizen, que 79. é tipo um Star Wars, só que de Tokusatsu. E tem inclusive essa série aí, o Ginga Taizen, tem o Sanada, né, o Hiroyuki Sanada. Em 79 veio a ideia de fazer um novo Kamen Rider. Rebutar a franquia do começo. Fizeram uma série chamada Kamen Rider, que depois foi rebatizada para Sky Rider. Por quê? Porque a Sky Rider começa com uma tentativa de rebutar do zero a série. A gente tem uma nova Shocker lá, a Neo Shocker. Tem ali todo um conceito de um Kamen Rider que voa e tudo mais. Só que acabou essa tentativa de reboot, né? Essa tentativa de recomeçar a franquia acabou não dando certo em termos de audiência, em termos de venda. Então aí eles decidiram modificar o conceito que eles queriam e retornaram a série pro canon oficial, né? Uhum. Aí começam as participações dos Riders anteriores, do Stronger, do X e dos demais Riders. Ah, outro fato interessante também é que os Kamen Riders da Era Show eles eram baseados em inseto, né? Isso.
com exceção ali do Amazon, todos eles eram baseados em insetos. Aqui o conceito do Skyrider voando. A moto dele. Skyrider, pra quem não sabe, é o Kamen Rider que voa, né? Pelo menos até metade da série ele voava. Depois esqueceram que ele voava e abandonaram isso aí. A vida tem dessas, né? A vida tem dessas. A vida tem dessas. E depois do Skyrider a gente teve o Super One. Né, que é o Kamen Rider das várias mãos. Ele tem várias mãos ali, várias habilidades, que aí já foi um começo de tentativa de quererem colocar mais habilidades nos Kamen Riders. Que até então, se você pegar os Riders anteriores, né, o Stronger ainda tinha aquele lance do choque elétrico, mas os anteriores ali eram só Rider Kick, que é chute, Rider Soco, só o X que tinha lá uma arma. Tinha ali Kamen Rider foi um negócio que era tipo muito mano a mano, mano. Tipo, era muito mano a mano. briga de várzea. É briga de várzea ali, briga de bar, sabe? Porrada. Aí com o Super One, né, já veio a ideia de querer colocar ali alguns elementos a mais em Kamen Rider que já foi ali um pseudo ensaio para o que viria a ser os Metal Hero, né? Super One ali pegou o comecinho da década de 80, 81. Logo depois, em 82, já começou o Gavan, que foi o primeiro Usho Keiji, né? Então, muitas das estéticas, das esquemáticas de Super 1 foram, digamos assim, que testes para os Usho Keiji, né? Para os policiais do espaço. E aí, após Super 1, teve outro hiato. Porque na visão da Toei ali, o conceito de Kamen Rider já tinha começado a saturar. Precisava mudar e o Ishinomori não queria mudar. O Ishinomori ele nunca gostou de ousar muito em conceito de coisa que já estava estabelecida. Tanto que eu disse, ele preferia fazer outros heróis a ter que mudar o padrão dos heróis que ele já tinha feito. E aí, nesse meio tempo do hiato, Super 1 acabou em 81, a gente só foi ter Kamen Rider um filme lá em 84, que não é nem um filme especial de TV, que é do Z-Cross. Que foi ali foi um especialzinho ali, que inclusive teve um mangá em 82, e transformaram nesse especial de TV em 84, que foi um encontro aí entre todos os Riders anteriores e apresentando aí o novo Kamen Rider, né, que era o Z-Cross. E uma curiosidade é que o próprio Z-Cross, ele é o protagonista de uma série em mangá que só vai dar início em 2001. Que é o Kamen Rider Spirits. Sim, Kamen Rider Spirits, ele é o protagonista. Que, aliás, é uma série de mangás bem legal, que mostra fatores nunca antes mostrados na Era Showa. E ainda como o Shotaro não parava nunca, mesmo com o hiato de Kamen Rider, ele continuou fazendo os heróis dele, né, os Water Heroes dele. Ele fez lá o Machine Man em 84, que é uma série que passou aqui. É uma série que não é assim tão reconhecida aqui, mas a galera que é mais das antigas aí lembra. Que é um Machine Man, que era um cara que tava na Terra para fazer um TCC, né? Pra pesquisar a humanidade ali. Melhor ideia pra série. É o tal do herói universitário. É o herói universitário, né? O cara lá que veio do espaço pra... Que muita gente não sabe, mas é do Shotaro Shinomori, né? Muita gente fala que é tosco e tudo mais, mas a série passou aqui no Brasil com um atraso. Eu acho que Machine Man já chegou aqui lá nos anos 90. Isso. E é uma série de 84. Então chegou aqui com um pequeno delay. Outro
outros heróis aí do... que foi um ano depois, né? Machine Man foi 84, em 85 teve o Bicrossers, né? Que Ou passou pela Globo, né? Biocrossers. Sim, que passou pela Globo, que também é do Ishinomori. Que aí são dois heróis, eles são meio uma mistura ali de Metal Hero, ali meio Sentai também, lembra um pouco. O formato do capacete também é do Ishinomori. E tá, a gente tá falando aqui de série de TV e tudo mais, mas e mangá? O que ele tava fazendo de mangá nesse meio tempo que Kamen Rider esteve parado? Em 84, ele começou a publicar o mangá Hotel, ou Hotel, ou Hotel, ou Otero, se você for japonês, tanto faz. Que foi aí, acho que o mangá mais longo que ele fez, que começou em 84, só terminou em 98 porque ele morreu. Que foi justamente esse mangá que ganhou um prêmio aquele prêmio da academia do Osamu Tezuka. Inclusive foi um mangá que fez bastante sucesso, né? Também lá. E uma curiosidade interessante é que o mangá do Hotel se passa no mesmo universo que o mangá de Kamen Rider Black. Foi esse universo compartilhado aí do Ishinomori que eu já comentei anteriormente, né? Sempre tem algumas referências de outros trabalhos dele no trabalho que ele estava fazendo na época. O Ishinomori ele foi um dos pioneiros na ideia de fazer mangás, como é que eu posso falar? Mangás didáticos, mangás escolares. E ele tem uma série de mangás explicando o contexto cultural e histórico da economia lá da economia asiática. Que eram mangás que serviam de apoio didático em escolas, né, em ensino médio. E ele começou a ser bastante reconhecido na época por isso também. Ele fez uma série disso, ele fez bastante. O próximo Kamen Rider foi novamente uma tentativa de recomeçar a franquia do zero, que foi aí o tão querido Kamen Rider Black, que também veio com essa proposta aí de recomeçar tudo do zero. Tanto que o título de trabalho original de Kamen Rider Black era Kamen Rider Zero. Porque o Ishinomori falou, daqui começa tudo de novo, Kamen Rider Zero. Só que aí preferiram alterar a ideia e tudo mais e colocaram Kamen Rider Black. O que o Ishinomori queria para Kamen Rider Black era buscar lá o conceito do Skullman original, aquele conceito pesado, aquele conceito violento, aquele conceito sombrio. Só que novamente visando lá o público infantil, a Toei deu um break ali que é totalmente diferente da série, tá? Se você assistiu a série, o mangá é totalmente diferente. Se passa em outro contexto, mesmo ainda com essa intenção de suavizar a ideia original que o Ishinomori queria de resgatar o Skullman, você percebe que Black ainda é uma série soturna, ainda é uma série sombria, né? Principalmente os primeiros episódios, se você pega, cara, aquele primeiro episódio que ele tá correndo na noite lá pela cidade e os três sacerdotes atrás dele, cara, aquilo lá é sombrio pra cacete, É bicho. bizarro demais. Aquilo lá é trevas demais. Concomitante com a série, o Ishinomori lançou o mangá do Black. Que ali é outra história, galera. É outra coisa. O Black do mangá é o Kamen Rider Shin do filme. É mais próximo do Kamen Rider Shin do que do próprio Kamen Rider Black da série. É... Nesse mangá ele de fato é um monstro. O Black é um monstro. Ele é um ser bem mais monstruoso. O contexto da história do Black, do mangá, é bem mais pesada. É uma história bem mais pesada. É uma história bem mais soturna do que foi feito na série. Porque era isso que o Ishinomori queria, né? Aliás, cara, eu acho que mesmo com o traço um pouco aí
o traço aí um pouco mais antiquado, um pouco mais antigo, eu acho que seria uma coisa interessante a ser lançado no Brasil. Justamente pela popularidade do Black aqui, eu acho que seria Não, é interessante. aquilo que a gente tava. Eu tava conversando num Aí, grupo. te mandei pelo Facebook, cara. Ótimo, eu vou colocar aqui, peraí. Eu tava conversando num grupo com alguém, não lembro com quem que era, só sei que eu tava conversando. Mito, foi aqui na live, acho que foi na live de. Ou foi na de ontem ou foi na de. A última que eu fiz, sem ser a de ontem. Se for ter que lançar uma obra de Shinomori, por ser traço datado da década de 70, 60, o Black é o que sairia melhor. Por causa da nostalgia e pela grande cultuação que ele é aqui no Brasil. Ponto. Eu queria muito que uma obra do Shinomori viesse pro Brasil, ou até mesmo de Go Nagai. Eu queria muito mesmo. Só que eu acho que não daria certo por causa do traço. Porque hoje quem Sim, consome mais o mangá é mais a molecada de 15 e 16. Que é a sim, sim. molecada que tem preconceito com o Com traçado coisa antigo. retrô, né? Agora, se lançassem Kamen Rider Spirits em formato físico, Totalmente. seria Kamen Rider totalmente. Spirit. Seria realmente aquela abertura de portas que precisa para que outras obras que foram adaptadas em mangás viessem pro Brasil. Se lançassem o mangá do Black aqui no Brasil, cara, seria mais coisa de nicho, né? A Exatamente. galera que conhece, a galera que curte Shinomori, a galera que curte Black, a galera que assistiu o Black compraria pra ver como Não, é que é. já Só que o cara que é mais xiita, né? O cara que é mais fãzão da série, se pegasse o mangá do Black, podia estranhar, né? Porque a história é totalmente outra, né? é aquilo, eu gosto de colocar assim que o Black do mangá, ele não tem nada a ver com o da série, mas Não tem, não tem. complementa o universo de Sim, Black. era a visão original que o Shinomori tinha pro Black. Exatamente. Ele é bem mais monstrão, ele é um ser bem mais monstruoso. A história é bem mais pesada. O Minami no mangá, ele tem amnésia. A história se passa em Nova York, envolve ali uma. É bem mais suspense, envolve bem mais mistério. Esses mangás mais classiqueiras assim, coisa mais da JBC trazer. Eu espero muito que Devilman venha pela JBC, de coração mesmo falando. Mas é aquilo, eu acho difícil, por querendo ou não, o maior público que compra é na verdade quem compra são mais os adultos, mas quem consome mais é a molecada de 15 e 16. Por isso é que eu acho um pouquinho difícil, mas não é impossível. Kamen Rider Black não alcançou as vendas que a Toei esperava, né? Então, pra série seguinte, eles largaram essa ideia de reboot, né? Uhum. De rebootar a série, porque se você pegar Kamen Rider Black, não tem a já consagradas interações com Riders anteriores, né? Que teve em todas as séries Riders da era Showa, né? Até o Black, que o Black não tem, né? Também não tem aquela figura do mentor, né? Nas primeiras séries tinha o Tobei Tachibana, aí em Sky Rider e Super 1 tinha o Jinjiro Otani. Em Black não tem a figura do mentor, é o Isamu Minami lá, o Kotaro Minami, ele por ele mesmo. E então eles abandonaram essa ideia de rebootar e fizeram o Black RX, que é a continuação do Black, porém um pouco mais atenuado, né? Um pouco mais ali já meio que trabalhado um pouco mais ali não digo comédia, né? Mas um lance ali um pouco mais cômico. Tem a família Sahara ali. A gente já não tem mais um Isamu Minami tão melancólico quanto o de Black. E só fazer um adendo aqui. Faça aí. O visual de Black RX foi feito totalmente à base do mangá do Black. Black RX, ao mesmo tempo que veio para retrazer alguns elementos da década de 70, lá a gente tem o Joey Kazumi, né, que para mim ele é uma referência total ao Riderman. Inclusive na aparição dele ele usa um capacete meio insetoide lá, quando ele e o Isamu se encontram pela primeira vez, ele tá usando um capacete meio insetoide, que é totalmente Riderman aquilo. Apesar de trazer esses elementos da era do começo da década de 70 aí, Black RX já veio com outros fatores,
que foi o que? Já o elemento da utilização de uma arma, ele já tinha ali uma espada, né? A Revolcane, que aqui no Brasil é chamada de Metallion. Já tinha duas formas alternativas, a Bio-Rider e a Robo-Rider. Já rolou em Black RX ali a interação com os 10 Riders veteranos, né? Os 10 Riders anteriores. Então, ao mesmo tempo que trouxe de volta elementos da década de 70, acrescentou novos elementos. Aí a gente vai para a segunda rusga do Shotaro Shinomori com a Toei. Ele achou que esses novos elementos de Black RX fugia do conceito dele de Kamen Rider. Essa ideia de novas formas, dos Kamen Riders usarem armas, né? O Black RX ele tem um carro também, o Hydron. O Robo Rider tem uma arma. Isso aí tudo já deixou ele meio puto. Ele se retirou da equipe criativa de Black RX. Ó o Rage Kid. O Shotaro Shinomori se retirou da equipe criativa. E o legal do Black RX é que, tá ligado lá o Desgaron, que é o bicho que faz o Rider virar sim. o Robo Rider? Sim. Aquele bichão, quem criou foi o Keita Memiya. Keita Memiya, a gente vai chegar nele já já. Lendário Keita Memiya aí, lendário criador de monstros e visuais para Tokusatsu aí. Você pega Spilvan, ele criou monstros para Spilvan, dirigiu episódios de Jetman, de Zyuranger, enfim, o cara fez uma Liveman também. É o criador da franquia Garo, que o pessoal tanto gosta, né? O Keita Memiya. Mas a gente vai chegar nele já já. O Shotaro Shinomori se retirou da equipe criativa de Black RX porque ele não concordava com as mudanças nos padrões de Rider dele. Eu já comentei anteriormente que ele tinha a fama de ser um cara bem genioso, né? Se as coisas não fossem da forma dele, ele saía. Ajudou ali no conceito base do RX padrão. Quando quiseram acrescentar essa ideia de novas formas e tudo mais, ele se retirou da equipe. Aí tivemos o Black RX, né? Trazendo de volta à tona todo aquele lance da década de 70, do parceiro ali, do Joe Kazumi, que é Riderman total, do alívio cômico ali, que é a família Sahara, de um império do mal, que é o Império Crisis, né? O Império de Kamen Rider Black RX, porque os Gorgon, eles tecnicamente não eram o Império do Mal, eles eram um culto, né? Os Gorgon, eles eram uma seita, um culto. Eles eram ali uma seita, um culto, eles não eram de fato o Império do Mal. Em Black RX a gente já teve o retorno da ideia de Império do Mal. Já teve ali de volta a interação com os Riders anteriores, né? Aparece todos os 10 ali na reta final, aparecem os 10 Riders, né? Eu gosto bastante daquele episódio. Então, que é mostrado que eles estão treinando nos Estados Unidos, né? Para ir ajudar o Isamu a derrubar o Crisis, né? Uhum. E aí, após isso, o Black RX acabou, Kamen Rider novamente pegou ali um hiatinho de série. Então, aí veio a oportunidade em 92 do Shinomori fazer o que ele sempre quis, que foi um Kamen Rider monstruoso, com um Kamen Rider Shin. O filme é pegado bem no terror. Inclusive, a transformação dele é um lance meio à mosca. Quem já assistiu aquele filme trash lá de terror sabe, é um lance meia mosca, que era o conceito original de Kamen Rider que o Shinomori tinha, um monstro, um ser monstruoso. Eu falo, Kamen Rider Shin é o conceito máximo de um mutante gafanhoto. Tanto que aqui nesse book tem o storyboard da processo de transformação do Zé Porvo aqui. E tem todas até as próprias anotações do próprio Shinomori de como ele queria. Uhum. É monstruoso. É um filme bem legal, recomendo também para quem não for muito sensível, né? Porque o filme é meio pesadinho. Mas eu recomendo aí para quem não for muito sensível, assiste que é um filme bem legal. Inclusive tem uma aparição do próprio Shinomori.
que aliás sempre fez isso, né? Desde lá de Kamen Rider Ichigo, ele sempre fazia umas pontinhas nas séries criadas por ele, né? Nesse período de tempo, ó, vale ressaltar que é importante um nome que a gente jamais pode deixar passar, que é o do Masato Hayase, que nessa época aí começou a trabalhar na Ishimori Productions como estagiário do Shotaro Shinomori. Quem que é o Masato Hayase? O Masato Hayase é o cara que fez os visuais de Kamen Rider Agito até o Ozo. Ele começou a trabalhar com o Ishinomori por volta dessa época, aí 89, 90, 91. Ele também foi o mentor aí do mangá Kamen Rider Eve, Masked Rider Gaia, né? Que é uma continuação aí do Kamen Rider Ichigo, conta a história de um primeiro Kamen Rider remodelado pela Shocker, que é até um Kamen Rider bem monstruoso também, que foi aí esquematizado pelo Masato Hayase, baseado em algo que o Ishinomori tinha criado lá na década de 80 ainda. Que é um nome importante até hoje. Kamen Rider Shin, né? É aí que o Keita Memiya entra na história. O Keita Memiya fez toda a parte ali de efeitos especiais de Kamen Rider Shin. Ele não dirigiu o filme, mas ele faz toda a parte ali de efeitos especiais de Kamen Rider Shin, que agradou demais o Ishinomori, cara. Agradou demais o Ishinomori, e o Ishinomori fez questão de ter o Keita Memiya comandando os próximos 2 trabalhos de Kamen Rider, que foi o filme Kamen Rider Zeto-O, que é aí que o Vitão tá até desenhando aí. O conceito de história, de arte, foi todo desenhado aí pelo Keita Memiya, sob a supervisão do Ishinomori. E o Zeto, ele ganhou uma adaptação em mangá também, pelo Kazuhiko Shimamoto, outro discípulo do Ishinomori aí, que ele desenhou o mangá do Zeto, e a história quem fez foi o próprio Ishinomori, que também é levemente diferente da história do filme, né, de 93, que é um puta filme também, assista, é muito legal. Tem o Doras, que pra mim é uma das coisas mais legais da franquia, um dos vilões mais legais da franquia. E aí o Ishinomori ficou tão feliz com o trabalho do Amemiya dirigindo e criando o Zetor, que ele quis continuar trabalhando com o Amemiya. No seguinte, Kamen Rider J, que é o Kamen Rider que fica gigante. O visual do Kamen Rider J foi um visual que eles tinham bolado lá pro Zetor e que eles acabaram engavetando, só que eles tiveram que desengavetar porque precisavam de um filme, que inclusive quem interpreta o Kamen Rider J é o Yuta Mochizuki, né, que interpreta o Tyranno Ranger em Zio Ranger, que é a contraparte japonesa de Mighty Morphin Power Rangers, né? Ele é o Ranger vermelho. Ele interpreta o Kamen Rider J. Era pra ter sido o ator que interpretou o Guy, o Black Condor em Jetman, que era pra ter interpretado o Kamen Rider J, só que acabou não rolando, porque ele tava fora do Japão na época, e aí chamaram o Yuta Mochizuki, né? Uhum. Kamen Rider J que deu polêmica também. Por que Kamen Rider J deu polêmica com o Ishinomori? Porque acho que um ano antes teve aquele especialzinho Ultraman versus Kamen Rider, né? O Kamen Rider Ichigo, né? Ele fica gigante. Então os produtores da Toei vieram a ideia de um Kamen Rider que ficasse gigante, que se agigantasse. O Shinomori não gostou da ideia, bateu o pé, não, ele não queria conceber uma coisa dessa, porque como eu já disse, o Shinomori detestava que fizessem alterações bruscas nos padrões de Kamen Rider dele. Mas aí com uma conversinha ali, até com uma intervenção do próprio Keita Memiya, que também dirigiu o Jay, ele acabou aceitando ali a ideia com uma condição de que esse poder do Jay de ficar gigante fosse temporário e fosse ali uma bênção da terra, uma bênção da natureza
para ajudar o Jay ali temporariamente a vencer. E o Jay ele tem um fator interessante, né? Que eles acabaram usando aquela ideia de invasão alienígena que eles primariamente tinham pensado para Zetor em Jay. Porque ali, quem assistiu o filme sabe, né? Que ali são seres ali vindos do espaço, né? Que acabam lutando com o Jay. São 3 filmes que eu recomendo se você nunca assistiu nada de Kamen Rider. Eu sempre recomendo o Shin nem tanto, porque o Shin ele é meio bizarrão, né? Mas pra quem nunca assistiu nada de Kamen Rider, pra quem Zé nunca Do e assistiu, Jay acho que é um pontapé da hora. eu sempre recomendo Zetor e Jay. Só voltando um pouquinho que eu acabei me esquecendo, né? Lá de meados dos anos 80 até mais ou menos finalzinho da década de 90, o Ishinomori trabalhou numa série ali, num um quadro da Toei que se chamava Toei Fuji Series, né? Que eram as séries mais leves, séries mais de comédia e tudo mais. Teve Robocon, que é bem popular no Japão. Teve Patrine, que passou aqui no Brasil também, que é bem popular. Patrine é do Ishinomori. Patrine, pouca gente sabe. Pouca gente não, quem conhece Shinomori sabe, mas quem é o Toku fã que só viu na época mesmo não sabe que Patrine é do mesmo criador de Kamen Rider, né? Acho que muita gente não sabe que nem acho que Machine Man é dele, Machine Man nem Biocrossers, né? né? Ainda nessa onda de. Porque a Patrine está inserida ali no contexto da Fujishi Series, que são séries mais leves, mais light, para um público mais comédia. Inclusive tiveram várias meninas heroínas, né, nessa série. Então, eu acho que essa proeficiência do Ishinomori de escrever muito veio do próprio Tezuka, né, cara? O Uhum. Tezuka era conhecido por ser bem prolífico, né? E também é muito flexível. O Tezuka ele conseguia trabalhar qualquer tema do jeito que ele achava bom e ficava legal. A Teve uma gente. época, só fazer Pode um fazer. adendo. O Tezuka lançou um quadrinho chamado Ayako. É. Esse Ayako, é, quando ele, né, fez esse lançamento, no Japão tava querendo um pouco como se fosse um código de ética que tinha nos Estados Unidos de quadrinho. Uhum. Então eles queriam no Japão meio que censurar as produções literárias de quadrinhos, no geral. Sim, sim. Aí o Tezuka falou, cuzão, esse bolo não vai rolar não, eu vou botar pra chegar voando. É que eu não posso falar a palavra certa, mas é isso aí. Vou chegar pra botar isso aí, mano. E o cara lançou a Ayako. A Ayako, cara, foi tipo aceito por todo mundo. E foi uma produção que chegou tipo criticando assim o que o código de ética falava. A Ayako, na verdade, fazia totalmente o oposto. Ah, não pode ter cena de sexo. Tinha cena de sexo. Não pode ter matança. Tem matança. Tinha de tudo assim. Eu vou até pegar aqui a sinopse só O pra dar uma próprio, lida. o próprio Gonagai chupou isso indiretamente do Tezuka, né, cara? Não, Porque as total. obras do Gonagai eram totalmente subversivas para a época dele, né? Não, Devilman então. É, vai indo, Gozela. O Gonagai, ele puxou esse lance de ser subversivo do Tezuka indiretamente pelo Ishinomori. Uhum. Porque o Ishinomori, por mais melancólico que ele fosse, ele não chegava a ser subversivo. E o Gonagai, ele tinha esse lance de ser transgressor mesmo em obras que não era para ser, né? Porque pós o Devilman, ele fez o Mazinger, né? Mazinger Z, Mazinger Zeto, o Mazinger Zeta, sei lá como é que pronuncia em japonês isso. E depois ele ainda fez o Getter Robô. Uhum. Ele ainda fez o Getter Robô, que também era um mangazinho de mecha. Inclusive, se eu não me engano, o Mazinger foi o primeiro mangá a trazer o conceito de se controlar o mecha por dentro de um cockpit. Se eu não estou enganado. Eu já não manjo, que eu já não. Mesmo Mazinger e Getter Robô, que tecnicamente não eram para ser coisas ousadas, o Gonagai ousava. Ele já era instintivo dele, já era natural dele esse lance de ser um pouco mais ousado. Ó, o Gal
Tá comentando aqui. Acho muito válido esse dinamismo do Ishinomori em criar séries diversificadas. Ele foi do terror ao heroísmo, passando pela ficção científica e comédia com maestria, agradando a todos os públicos. Exatamente, né? Ele puxou isso do Tezuka também. O Tezuka era um cara totalmente versátil, né? É, Tezuka, ele conseguia trabalhar de todo tema que ele queria trabalhar, ele fazia bem. Tezuka fez o Astro Boy e fez o Kimba, o Leão Branco. E do nada meteu um Ayako. O Kimba, o Leão Branco, aliás, que segundo rumores, não estou insinuando nada, mas segundo rumores, a Disney fez ali uma chupagem de Kimba para fazer o Rei Leão. Ah, não, isso é verdade. Isso é verdade. Não sei, porque não me aprofundei na pesquisa disso. Aqui, ó. Do Gonagai. A primeira obra dele foi um tal de Harente Gakuen. É esse aí que eu tava falando, que tinha a galera pervertida e Isso, tal. Harente Gakuen. Era um colegial, e parece que nesse, não sei o que, Galcuen aí, rolavam umas paradas ali, meio os professores sendo pervertidos com os alunos Isso. e tal. E aí, e esse código de ética, né, essa patrulha de ética lá do Japão, caiu em cima dele para boicotar o mangá dele, e como resposta, como protesto, o final do mangá foi todos os personagens morrendo. É, porque Os código próprios ético é pais, matar todo os, mundo. pró- os próprios pais foram lá e mataram os professores, metralharam os professores, os alunos, tudo, no final do mangá. Aí, depois desse final, o Gonagai emplacou Mazinger Z, Mas a que, gente já. que aí Se eu. foi, que você falou, foi a primeira obra que alguém encontrava o robô por dentro. Por um cockpit, né? E Isso. influenciou até os robôs de Super Sentai, vulgo Uhum. Megazord, vulgo Power Ranger, barra o que você quiser aí. Aí, quando acabou Mazinger, ele já emplacou Devilman. Eu acho até que Mazinger e Devilman foram feitos concomitantemente em revistas Sim, concorrentes. aqui ó. Ao mesmo tempo que Mazinger Z, Nagai escreveu na eterna concorrida Shonen Jump, a Magazine Devilman. Entendi. Ele fazia dois mangás para duas revistas diferentes no mesmo tempo. Ó a proatividade do Shotari Shinomori refletindo no pupilo. Então, aí depois ele emplacou o Geta Robo junto O Tetra com Robô. Ken Nishikawa em 74. Pô, E bacana, aí bacana. teve Kari Honey em 73, 74, que foi pioneira Então, ele, do esse lance de Magic Girls aí, né? Mahou Shoujo. Garotas mágicas e tudo mais, o Gonagai foi o pioneiro Isso, ele disso que aí, né? emplacou o golpe. E muita gente, inclusive eu, não sabia. Ma- Mas voltando ali só pro Keita Amemiya, né? Que a gente finalizou o Jay, né? A Uhum. gente falou do Jay, a gente falou de todos os Kamen Riders, né? De uma forma mais resumida possível. De Ichigo até Jay. Pós-Jay, o Ishinomori ele ficou tão feliz com o resultado que o Keita Memiya fez, que ele deu carta branca pro Keita Memiya fazer um filme do Hakkaider. Ele fez Mechanical Violator Hakkaider 95, né? 95, que pra mim é um dos filmes de Tokusatsu mais legais ever já feitos, cara. O bicho é tipo, sei lá, é tipo um fodão, sabe? Uhum. Hakkaider, pra quem não sabe, é o vilão da série Kikaider, tá? É o vilão da série Kikaider lá da década de 70. É um vilão que tem um visual bem legal, um visual negro, inclusive com o cérebro à mostra e tudo mais. E nesse filme de 95 aí do Amemiya, Mechanical Violator Hakkaider, que eu recomendo demais vocês assistirem, assistam pelo amor de Deus. Ele não é bem um vilão, ele é um anti-herói. Ele era lá um ciborgue, como tudo do Shinomori é ciborgue. Ele era lá um ciborgue que foi criado por um governante ali de uma cidade utópica e selado porque ele queria quebrar o código de conduta daquela sociedade utópica que vivia num pretexto de paz. Ninguém pode ter sentimentos, né? Ninguém podia ter sentimentos porque na utopia
naquela cidade utópica ninguém podia ter sentimentos. E tem um pequeno grupo de resistência ali. O Hakaider acaba se libertando ali e se juntando com esse grupo de resistência. E a partir disso eu não vou falar mais nada. Porque aí é spoiler, assistam Mechanical Violator Hakaider, que é um puta filme, tem um puta visual, putas cenas de ação. E tem ali um easter egg, ali uma referência muito legal para quem assistiu Kikaider, para quem gosta de Kikaider, que nem eu. Aí, posteriormente a isso, o que o Ishinomori fez? O Ishinomori ainda teve uma última série Tokusatsu chamada Voice Slugger, que já é uma série aí do final dos anos 90, um pouco antes dele falecer. É uma série que foi idealizada por ele, né? Acho que até depois que ele faleceu foi lançado em 99, eu acho, mas foi idealizado por ele, né? Eu pesquiso aqui. E esse aí foi a última série Tokusatsu idealizada por ele, né? Uhum. E nesse meio período de tempo, ainda nos anos 90, ele fez uma releitura em mangá de A Link to the Past lá, do Legend of Zelda, né? Aquela série de jogos RPG. Ele fez uma releitura em mangá e também fez uma releitura em mangá em 96 do Sherlock Holmes, né, cara? Isso. E um dos filhos dele participa de Kamen Rider Black RX, é aquele cozinheiro que eu esqueci o nome. E aí o Shotaro infelizmente faleceu, né, cara, em 98. Ele teve um infarto, ele já estava sofrendo de linfoma, que é um tipo de câncer sanguíneo. Ele acabou falecendo, ele faleceu, ele morreu trabalhando, cara. Até o último dia de vida dele, ele tava lá desenhando mangá. Inclusive, tem uma galera que fala que ele ficou recluso. Os próprios amigos dele, o próprio Gonagai, os próprios alunos dele, o Hayashi, falou que de 96 até a época da morte dele, ele ficou bem recluso, né? Ele se fechou. E ele não era um cara assim, ele sempre foi um cara muito amigável, ele sempre foi um cara muito sociável, ele sempre estava em festa, sempre estava entrando em contato com amigos e tudo mais, até por causa daquele lance da irmã dele, então ele sempre teve uma conexão muito legal com essa questão de amizade e de família. E do nada ele se isolou e eles perceberam que tinha alguma coisa errada quando o Ishinomori se isolou. Até hoje o legado dele tá aí, ainda bem. Tem a Ishimori Productions, que é a responsável por produzir os Kamen Riders até hoje, que é comandada aí pelos filhos dele. Tem vários discípulos dele que trabalham lá na Ishimori Productions. Tem o próprio Hayashi, que é um dos figurões lá da Ishimori Productions, que até hoje supervisiona, né, os Kamen Riders Heisei. E foi inaugurado também o museu em homenagem a ele, né, cara? O museu em homenagem ao Shotaro Shinomori, lá em Shinomaki, na cidade natal dele, lá em Miyagi. Que lá tem uma exposição de concepts originais, de trabalhos inacabados, que ele deixou muita coisa inacabada, cara. Ele deixou muito concept, ele deixou muita ideia para trás. Tanto que aí você tá mostrando o Kuga foi uma ideia que ele deixou em vida. O Kuga foi uma ideia que ele começou a trabalhar ainda lá em 96 para algo que ele chamava de Kamen Rider Guardian, né? Um Kamen Rider que se transformava a partir de um elemento místico. E aí pegaram esse conceito dele, deram uma trabalhada em cima e fizeram o Kuga, que foi o primeiro Rider Heisei, né? Isso. Que foi até uma homenagem ao Shinomori, né? No começo da série tem lá o nome do Shinomori. E tem realmente muita coisa inacabada dele, cara. Muita coisa. Até hoje, séries Kamen Riders usam elementos de coisas antigas dele. Você pega o próprio X-Age, que foi a penúltima série que teve agora, né? A série que veio anterior ao Build.
tem muita coisa de Robotech, muita coisa de Kabutaki. Uhum. É Que- o level 1 deles. É, exatamente, é muito parecido com o Robotech. Você pega o Kamen Rider Ibiki. O Kamen Rider Ibiki a priori nem era para ser um Kamen Rider, né? Era para ser um remake de Ninja Arashi, que foi um outro mangá e uma outra série do Shotaro Shinomori feita lá na década de 70, que era uma espécie de Kamen Rider feudal. Se passava lá na época dos feudos, né, do Japão feudal. Foi uma série lá na década de 70, não fez tanto sucesso. E eles vieram com essa ideia de fazer um remake. Eles vieram com essa ideia de fazer um remake de Ninja, que acabou não seguindo em frente. E em cima daquela ideia que eles queriam, eles fizeram o Kamen Rider Ibiki. Inclusive veio essa onda aí, cara, de releituras de trabalhos antigos, né, cara, que eu queria entrar nisso. A gente teve o The First, Kamen Rider The First, né, lá em 2005, que Isso. eu já citei, que é ali a releitura de Kamen Rider Ichigo, né, um pouco mais sombrio, um pouco mais realístico, um pouco mais moderninho, que é muito bom, assistam, Não, por The favor. First é sensacional. Você é louco. Assistam The First, por favor. Teve o The Next, Uhum. que foi ali uma releitura de V3, né? Isso. Uma releitura flertando ali um pouquinho com um filme de terror, flertando ali com o próprio Ringu, né? Com o próprio O Chamado, um pouco de grito ali. O The Next eu particularmente não achei tão legal não. Eu não Eu, gostei eu, eu tanto. achei, cara, eu gostei porque eu gosto de filme de terror, Ah, mas quem então é. gosta de filme de terror pode não curtir. É. Mas é um filme legal também que continua ali o The First, né? É Isso. uma releitura de V3. Em 2014, cara, a gente teve o reboot do Kikaider. Uhum. Foi um filme reboot do Kikaider e para promover, né, acho que até teve uma participação do novo Kikaider, né, do Kikaider Reboot no Kamen Rider Game, né? Teve também, claro, a série que Kamen Rider Amazons, cara, que série. Não é bem um reboot, É um remake, né, na verdade. nem chega a ser um remake, porque a história é outra, né? É ali uma homenagem ao Kamen Rider Amazon lá da década de 70, só na questão visual. E o Amazon Alpha, que é o vermelhão, ele Uhum. seria um Kamen Rider Amazon The Next perfeito ali, velho. Sim, ele até luta igual, né? Ele É, pula dando unhada nos caras. ali, o legal desse Amazons, que ele Amazon. homenageia a série Heisei, a série Showa. Uhum. Tem o conceito do Shinomori ali, né? Aquela Tem, ambientação meio tem, pesada. total. E assim, eu acho que junto com Zetou e Jay, a Amazons, acho que é uma pedida também legal pra quem quer ver coisa de Também, herói. também é, Kuga Algo e pra... Agito. Kuga e Agito, eu acho que da era Heisei são os dois que mais têm ideia de Shinomori, cara. Até o G3 aqui, o G4, por mais que eles sejam robôs, né? Tem a armadura, você vê que tem a lágrima dele ali também. Sim, a lágrimazinha, né? É. Não, e eu digo o visual geral, né? O olhão, a coisa mais insetóide. Tinha pra Play 1 o jogo do Agito, É, que eu tem. comentei com você, né? Sim. Que eu não assisti Agito, mas eu tenho um carinho pela série por causa que era o jogo que eu mais jogava quando era Catatal. Óbvio. Aí, Não, é, eu tinha um puta medo do Gills, mano. o Gyoza. Não, mas pra mim é o personagem mais legal da série é ele. Que Spirits aqui é aquela. Tudo que o Shinomori tinha aqui, engavetado, o grandioso Yusuke colocou aqui em Kamen Rider Spirits. Tanto que aqui, Kaizo. ó, Kenichi Muraeda, eu falei errado, eu falei que era Yusuke, mas não, é Kenichi Muraeda, que é o artista. Só que o argumento, mesmo após a morte, ainda é de Shotaro Shinomori. Sim, sim, O legal é que assim, esse mangá conta a história após os acontecimentos de Z-Cross, sim, né? E o sim, protagonista que a gente falou é o próprio Z-Cross nesse mangá. sim. Que é o Ryo Murasami. E
o próprio Sr. Muraeda, ele falou que nesse mangá ele queria colocar o Black RX. Uhum. Só que né, ali a equipe, né, de produção vetou a ideia dele. Uhum. Ele falou, não, foca só nos 10 lendários que é melhor, senão vai fugir muito do contexto. Spirits começou em 2007, né? 2001. Ó, muito interessante essa arte que você acabou de abrir mostrando o Kazuya Taki, né? Que é o Skull, é Ah, baseado sim. no Skullman. Sim. Deixa eu só fechar aqui, senão, né? Porque o Kamen Rider Spirits, ele começou a ser serializado em 2001, né? Com capítulos lá, tudo mais, tudo top. Só que em 2008, a revista que ele fazia parte foi cancelada. Então teve que cancelar o título por causa que a revista foi cancelada. Não porque não tinha audiência, mas por causa que a revista não vendia bem. Aí cancelaram e o primeiro título a ser cogitado, a ser repassado para uma outra revista, foi o Kamen Rider Spirits. Uhum. Aí eles falaram, chegaram assim pro Sr. Moraeda, parça, Acho. seguinte, a gente vai ter que cancelar a revista. Não, mas fique em paz que a gente vai fazer a transferência da sua obra para uma outra revista. Você topa? Aí o cara, interessante. Topa por demais, Topo, né? só vamos. Topa. Só que falou, ó, eu vou encerrar a obra aqui, só que quando eu for transferir pra vocês, eu vou fazer uma continuação, pode ser? Os caras, interessante, pode fazer. Ok, ele fez. Quando a revista começou, aí ele ficou 6 meses em ato, do Kamen Rider Spirits para a nova série, Uhum. que foi o Shin Kamen Rider Spirits. Que essa série Sim. tá desde 2008 até hoje em produção. Com capítulos mensais, no caso dessa. E esse artbook aqui, ele pega as artes tanto do Kamen Rider Spirits, tanto quanto do Shin. A gente fez um resumão aqui. Se um dia cair Shotari Shinomori no Enem, Tá aí a você nossa. A gente se vê por aí. Um forte abraço quem ficou e é nóis. e Henshin. Shazam, carai.